Olá! Saber o que fazer em uma emergência de engasgo, gente, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Vamos detalhar aqui os passos essenciais para lidar com uma obstrução de vias aéreas por corpo estranho, a famosa OVACE. É uma habilidade que, sinceramente, todo mundo deveria conhecer. O nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, a gente vai entender por que isso é uma emergência. Depois, vamos aprender a identificar a gravidade, passar pelas manobras certas para adultos e também para casos especiais. E o que fazer se a vítima ficar inconsciente? Vamos ver isso também. E no final, a gente revisa tudo para esse conhecimento ficar bem firme. Muito bem, vamos mergulhar de cabeça nisso. A primeira parte é fundamental: entender por que o engasgo é uma situação tão, mas tão crítica. Tenta imaginar a cena: um jantar com amigos, família, e de repente alguém na mesa começa a sufocar. É uma situação que gera pânico, né? Mas ter o conhecimento correto na hora H muda tudo. A reação precisa ser imediata e, mais importante, precisa ser a certa. Tecnicamente, o nome disso é OVAC, e é exatamente o que parece. Alguma coisa bloqueia o caminho do ar até os pulmões. Pode ser um pedaço de comida, um brinquedinho pequeno no caso de uma criança, enfim, qualquer coisa que impeça a respiração. E essa imagem aqui ilustra o problema perfeitamente. Numa via aérea normal, livre, o ar passa sem nenhuma dificuldade. Mas quando um corpo estranho bloqueia a laringe ou a traqueia, como a gente vê aqui, o oxigênio simplesmente não consegue chegar onde precisa. Fim de papo. O grande vilão nessa história é a falta de oxigênio, a tal da hipóxia. E o órgão que mais sofre com isso é o cérebro. Olhem só essa linha do tempo. Em apenas 3 a 4 minutos, o dano cerebral já pode começar. Se passar de 6 minutos, o risco de um dano permanente ou até mesmo a morte é altíssimo. O tempo aqui é literalmente cérebro. Certo, vamos avançar para a segunda parte: como identificar a gravidade do engasgo. A decisão que a gente vai tomar depende 100% dessa avaliação inicial. O primeiro e talvez o mais claro sinal de uma obstrução grave é esse aqui, o sinal universal do engasgo. É um gesto instintivo, sabe? Um pedido de socorro silencioso. Quando alguém faz isso, pode saber, a situação é muito séria. Então, o ponto crucial é esse: saber diferenciar uma obstrução leve de uma grave. Na leve, a pessoa ainda consegue tossir com força, pode até conseguir falar um pouco ou emitir sons. Quer dizer, o ar ainda está passando. Agora, na grave, a história é outra. A tosse é silenciosa ou nem existe, a pessoa não consegue falar nada e os sinais de sufocamento, como a pele ficando meio azulada, aparecem bem rápido. Agora que a gente já sabe avaliar, vamos para a ação. Parte 3. As manobras para adultos. Se a obstrução for leve, a melhor coisa a fazer é quase nada. A tosse da própria pessoa é o mecanismo mais eficiente que existe. Nossa função ali é encorajar essa pessoa a tossir com bastante força, ficar observando de perto e, claro, estar pronto para agir se a coisa piorar. E, na dúvida, ou se não melhorar, ligar para o SAMU, 192. Mas se a obstrução for grave, a ação tem que ser imediata. Alguém já vai ligando para o 192 enquanto outra pessoa começa o protocolo. A recomendação atual é o ciclo 5x5. São 5 golpes firmes nas costas, bem entre as escápulas, seguidos de 5 compressões abdominais, que é a famosa manobra de Heimlich. E a gente repete esses ciclos até o objeto sair ou a ajuda chegar. E aqui a gente vê a manobra de Heimlich em detalhe. O posicionamento é tudo. Por trás da vítima, uma mão fechada em punho, logo acima do umbigo, e a outra mão por cima, fazendo um movimento rápido para dentro e para cima. E por que funciona? A ideia é criar uma espécie de tosse artificial. Essa pressão súbita no abdômen comprime o ar que ainda resta nos pulmões, empurrando ele para cima com força suficiente para expelir o que estiver obstruindo. Ok, mas e se a vítima não for um adulto padrão? Vamos para a parte 4, que fala justamente das adaptações que a gente precisa fazer. Para lactentes, ou seja, bebês com menos de um aninho, a técnica é bem diferente e muito específica. A gente apoia o bebê no nosso antebraço, com a cabeça dele sempre mais baixa que o corpo, e aplica 5 golpes nas costas. Depois, vira o bebê de frente e faz 5 compressões no tórax com 2 dedos. Jamais, em hipótese alguma, compressões no abdômen de bebês. Os órgãos deles são muito frágeis e a gente poderia machucar. Para crianças maiores de 1 ano, a manobra é bem parecida com a do adulto, mas a gente ajusta a força, claro. Em gestantes ou pessoas obesas, as compressões são feitas no tórax, não no abdômen. O motivo é bem simples: ou não dá para abraçar o abdômen direito, ou a pressão ali não vai funcionar.
A compressão no tórax faz o mesmo serviço, aumentando a pressão para expelir o objeto. Ah, e se alguém estiver sozinho, pode usar o próprio punho ou a quina de uma cadeira para se auto-aplicar a manobra. Agora, vamos para o pior cenário possível. A vítima desmaia. Parte 5. A transição para o suporte básico de vida. Se as manobras não funcionarem e a pessoa apagar, o protocolo muda na hora. É preciso deitá-la com todo o cuidado no chão. Nesse momento, as manobras de desengasgo param e a ressuscitação cardiopulmonar, a RCP, começa imediatamente. A atenção ao detalhe aqui é crucial. Inicia-se a RCP, mas com um passinho extra. Antes de tentar fazer a respiração boca a boca, olhe dentro da boca da vítima. Se o objeto estiver ali visível e fácil de pegar, pode tirar. Mas atenção máxima. Nunca, jamais, faça uma varredura às cegas com o dedo para tentar achar o objeto. Isso pode acabar empurrando ele ainda mais para dentro e piorar tudo. Bom, chegamos na nossa revisão final. Bora consolidar tudo que a gente viu para que, numa emergência de verdade, a ação seja quase automática. Esse fluxograma resume tudo de forma perfeita. Primeiro, identificar o engasgo. Segundo, avaliar a gravidade. É leve ou é grave? Se for leve, o que a gente faz? Incentiva a tosse. Se for grave, inicia o ciclo 5x5. E se a pessoa perder a consciência, a prioridade vira RCP. Simples, lógico e muito eficaz. Então, a mensagem que fica é esta: a combinação de 3 coisas: ação rápida, o conhecimento correto das manobras e ligar imediatamente para o serviço de emergência, o SAMU 192. É isso que realmente salva vidas. Conhecimento é poder, especialmente quando se fala de primeiros socorros. Essa preparação que a gente acabou de revisar pode capacitar qualquer pessoa a transformar um potencial desastre em uma vida salva. A pergunta que fica no ar é: e agora? Estamos prontos para agir?